Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, o nosso Senhor. Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. É um tempo de oração, um tempo de reflexão, um tempo de nós deixarmos aos pés do Senhor as nossas dificuldades, os nossos lamentos, as nossas dificuldades, sabendo que nós temos um Deus que cuida de nós. Temos um Deus que é fiel em cumprir a sua palavra, e é na sua palavra que Ele nos promete e estar conosco. E aí, como sempre dizemos, à medida que os irmãos forem entrando e verificando aí a qualidade do som, pedimos aos irmãos que nos sinalize para que possamos então, assim que os irmãos tiverem entrado aí, podermos orar e lermos a palavra do Senhor. Dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de nos domingos, os 2 domingos passados aí, tivemos a participação do presbítero Walter, a participação do reverendo Douglas, a nosso convite. Agradecer pela vida deles, dizer que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles, no caminhar, no dia a dia, no resolver, no trato com as suas dificuldades e problemas, tenham a ajuda do Senhor. Nosso agradecimento. À medida que os irmãos forem então aí verificando a possibilidade de qualidade do som e da imagem, por favor, sinalize para nós, para que, se algum problema houver, possamos resolver. Nem foi Silvia na solicitação. Oi? Silvia na solicitação. Eu não estou conseguindo visualizar mais os comentários. Está ouvindo. Vê se você consegue. Agora não. Bem, como eu não estou conseguindo visualizar aqui os comentários dos irmãos, mas acredito estar tudo bem aí com o som e com a imagem, vamos prosseguir então aqui, e para este momento eu convido você a fechar os seus olhos e vamos orar ao Senhor, rogando a Ele a iluminação sobre o povo de Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome e queremos Te agradecer pela Tua grandeza, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia para conosco, na possibilidade de sermos nós, ó Deus querido, Teus filhos aqui na terra e podermos pregar a Tua palavra. Queremos Te agradecer por isto. Te rogar, Senhor, que nesta noite todos aqueles que estiverem ao alcance da nossa voz possam se aproximar da Tua palavra com reverência e atenção, para que, ao ouvirmos do Senhor os Seus ensinamentos, possamos desfrutar e caminharmos. Certo do Teu cuidado, da Tua atenção, nós oramos agradecidos em Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Queridos, peço a sua atenção para que, de posse da sua Bíblia, possa abrir aí no livro do Atos, capítulo 23, quando estaremos lendo apenas o versículo de número 11. Pedir a atenção dos irmãos aí para a leitura deste versículo. Diz o texto: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém,
assim importa também que também o faças em Roma. Coragem, porque tudo que você fez até agora, por tudo que você tratou até agora, o Senhor te sustentou e te sustentará também até o final. Este texto está numa seção muito difícil da vida do apóstolo Paulo. O encorajado aqui é ele. Palavra que o Senhor traz ao seu coração de alento, de atenção, dando a ele a oportunidade de mais uma vez sentir o cuidado do Senhor, sentir o cuidado de Deus para com a sua vida, é muito clara. Ele é levado ao Sinédrio para ter sobre ele o julgamento. Se você tiver condições de ler a sessão anterior, você vai ver quão dura é a vida, o momento da vida do apóstolo Paulo. Ele é chamado de maldito, ele é chamado de alguém que não é digno de ser chamado um judeu, alguém que não é digno de ser chamado alguém com nacionalidade, alguém como que pudesse se comparar, em quem as pessoas não tinham nem confiança, nem alegria, porque a mensagem trazida por ele está dissonante, está contrário ao que aqueles homens pensavam. Ao ser preso, ao ser levado por estes homens ao Sinédrio, por os homens ao Sinédrio, aos religiosos da época, ele traz sobre si, eu diria, um peso muito grande. Mas não era um peso que era novidade para ele. Você conhece a história do apóstolo Paulo, que é relatada lá desde os inícios do livro do Atos, quando ele é, pelo próprio Deus, resgatado de forma direta do império das trevas e é trazido para a luz, quando o profeta, o servo do Senhor, vai à sua casa orar por ele, leva também a mensagem de que doravante, ou seja, daquele momento em diante, a sua vida não seria nada fácil. E ele experimenta isto. Ele experimenta dias difíceis, ele enfrenta perigos de morte, perseguições, tudo isso. Mas em todo tempo a sua vida é fortalecida pelo Senhor. E agora, quando o capítulo 23 inicia-se com ele a presença dos sacerdotes, ou no Sinédrio, o versículo 2 do capítulo 23 fala: mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Por quê? Porque mais uma vez ele toma a palavra para dizer que, aí você pode ler o versículo 1 então, que tem andado diante de Deus. E tem andado diante de Deus com toda boa consciência, até aquele dia, até quando nós vemos aí, até o dia de hoje, é até aquele momento então, que ele está diante do Sinédrio. O sumo sacerdote então dá essa autorização e ele começa a ser perseguido, e você vai ver aí o desenrolar do texto. Ele não aceita, ele não fica calado diante das acusações e diante da eminência de ser julgado por um tribunal que ele não achava justo. Se você ler um pouco mais à frente, você vai ver registrado no capítulo 24, quando ele quer ir
para Roma, perdoe-me, é o capítulo 25, quando Festo diz a ele que se é para Roma que ele quer ir, é para Roma que ele vai, ou seja, ele desejava, ele tensionava no seu coração ser julgado por Roma, pelo governo de Roma, mas não em Jerusalém, não por força política dos religiosos, não por força política daquele sinédrio que não tratara com ele com a dignidade que o cristão precisava ser tratado, mesmo sendo ele alguém digno de levar um testemunho diferente. Depois então de passar por este primeiro momento diante deste sinédrio, na noite seguinte, ou seja, quando ele está em um momento de sono, recuperando as suas forças em um momento de sono, na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo como deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Nessa pequena introdução, nós queremos chamar a sua atenção para dois fatos. O primeiro fato é que Paulo não é abandonado por Deus em tempo algum. A mão que o guiou em Jerusalém, os braços que o fortaleceram em Jerusalém, irá com ele também em Roma. Este é o primeiro momento. Paulo não será abandonado. Um segundo momento é que, mesmo indo para Roma, mesmo tendo que ser julgado pelos homens do governo de Roma, o seu fim não vai mudar. O seu trajeto de vida, o seu percurso a ser trilhado não vai mudar. Nós podemos ver o desenrolar do livro de Atos, os escritos, de quão foram difíceis os últimos dias do apóstolo, os últimos tempos, os últimos anos do apóstolo. Sempre tendo que se defender, e nós vemos que em alguns momentos ele até tinha a esperança de que alguém fosse em sua defesa, mas ele estava somente ele e Deus diante dos seus algozes. E nós vamos ver isto sendo relatado lá na sua carta, na sua segunda carta, quando ele escreve a Timóteo, quando ele diz que, estando de frente aos seus algozes em Roma, ninguém foi à sua defesa. Nem a igreja pela qual ele orou, nem os lugares pelos quais ele passou pregando o evangelho estavam junto a ele nesse momento. Porém, todavia, contudo, Deus não o abandonou. Então, quero que você aí esteja atento para que aquilo que Deus colocou no nosso coração nós possamos dividir nos dias de hoje, esta noite, dia de hoje. 2 de junho de 2020, e eu gosto bastante de citar a data, porque pode ser que nós tenhamos muito tempo juntos. E aí, algum dia nós, vendo um vídeo, ou talvez trazendo a nossa memória, a nossa fala nesses tempos, vamos nos lembrar, vamos falar, vamos desdobrar os pensamentos de quantas lutas nós passamos e quanto foi a fidelidade de Deus para conosco. Esse é um exercício fácil de fazer. Só você pensar na sua vida, em quantas dificuldades você já esteve de frente, em quantos momentos difíceis você já enfrentou, e a boa mão do Senhor tem te ajudado. Por quê? Porque Ele é o Deus sustentador. E aquele a quem Ele prometeu, aquele a quem Ele separou para um trabalho, uma boa obra, é certo que o nosso coração deve estar tranquilo, porque isso se fará. Filhos, a garganta está com um pouquinho de coceira me incomodando o tempo todo, mas talvez de repente quando o carro esquentar melhore.
Como é que tem sido os tempos? E eu quero dividir bem aqui. Não estou tratando dos momentos tratados nesta exata data, neste exato tempo. Quero que você, por favor, faça um exercício de pensar de como Deus tratou, como Deus tem tratado dias anteriores, momentos anteriores. Porque se você parar também para observar e tiver a oportunidade de estudar o livro de Atos, e muitos já o fizeram, né? Se você tiver de posse de uma Bíblia de estudo ou tiver a oportunidade de ter em suas mãos um livro de comentários, você vai ver que o apóstolo Paulo ainda vai ter algumas outras experiências conduzidas pelo próprio Deus, que são marcantes, são interessantes de nós vermos. E a gente não quer tratar desse negócio neste momento, nós não queremos olhar para isto neste momento, nós queremos falar daquilo que o Senhor falou ao seu coração. Que no meio da tempestade, que no meio da dificuldade, o Senhor estava ali tratando com ele. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele tem um grande significado naquilo que é a promessa de Deus para a vida do apóstolo Paulo somente? Não, para cada um de nós. Nós não estamos soltos no mundo. Nossa vida não está largada à própria sorte. Nosso caminho não está sendo feito, ou não foi feito desde a fundação do mundo, melhor dizendo, por governantes, por homens que conduzem a história junto conosco. A nossa história está traçada há muito tempo. O Senhor, ao nos chamar, nos garante isto. O cristianismo, que é seguido por milhões de pessoas em todo o mundo, não traz nem no seu contexto, na sua fala, nenhuma dúvida quanto a isto. O livro que nós temos para ser a base da nossa regra de fé e prática não nos deixa dúvida. O Senhor é o condutor de todas as coisas e nós estamos inseridos dentro deste contexto. O Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. E se colocássemos um tema neste sermão, poderíamos tirar o nome do apóstolo Paulo e colocar aí o nosso nome. Coragem, Jonas. Coragem, Igreja Presbiteriana Central de Senador Camará. Coragem, amigos que da página do Facebook estão a ouvir ou ouvirão em algum momento esta mensagem. Coragem, coragem, coragem. As lutas da vida não vão ficar mais leves, não irão ficar mais fáceis de ser vencidas somente sob a nossa vontade, sob o nosso querer. Nós pedimos a Deus que Ele alivie os fardos, que Ele facilite a caminhada, mas é sob o domínio dEle, sob a vontade dEle, sob a diretriz dEle, é que as coisas acontecerão. Amém. Não há nenhuma outra forma de nós vivermos, ou eu diria, não há nenhum outro jeito, nenhuma outra forma de nós vivermos melhor se não for fiados no Senhor. A nossa batalha, a nossa esperança, se estiver depositado somente neste momento. O texto diz que somos os mais miseráveis dos homens. E nós não somos os mais miseráveis dos homens, porque nós fomos alcançados, escolhidos, separados, transformados pela multiforme graça de Deus, por sua misericórdia sobre as nossas vidas. E deste jeito, desta forma, deste modo, confiados no Senhor, na sua promessa, porque tudo que o apóstolo Paulo está vivendo é o cumprimento da promessa de Deus. Quando a palavra do Senhor vem ao seu coração dizendo que é para ele ter coragem, é porque o Senhor já havia prometido isto antes. Todo o desenrolar da história, todo o caminhar da história precisa estar baseada na nossa
esperança na nossa vontade de ver aquilo que Deus prometeu para nossas vidas se cumprir. Precisamos ter essa esperança. Coragem, coragem, porque ele dizendo ao apóstolo Paulo, assim pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Como eu fiz o exercício, e volto a dizer, se pudéssemos trocar o nome do apóstolo Paulo e colocar no texto, porque também é válido para nós. Coragem, coragem e coragem, mais uma vez nós dizemos. Um dos livros que Deus nos deu a oportunidade de lermos, e aqui nós fazemos a recomendação, Coragem Líder, do reverendo Jeremias Pereira. É um livro que trata para aquele que é liderança, para aquele que tem o caminhar junto ao Senhor, na frente de alguma batalha, na frente de alguma instância, seja ela grande ou pequena, é que toda liderança precisa estar baseada no conhecimento e no entendimento do que é a vontade de Deus. Coragem, meu irmão, coragem, meu amigo, coragem, meu filho, minha filha, se assim podemos entender. Porque o Senhor, o mesmo Deus que está ao lado do apóstolo Paulo encorajando, é o mesmo que está conosco. O mesmo que foi com ele pregando em Jerusalém, mesmo diante ao risco da sua própria vida, o levará a Roma, onde ele fará também a sua defesa. E o mesmo Deus que esteve conosco no dia de ontem no estado do Rio de Janeiro, é o mesmo Deus que está hoje e estará amanhã. Amém. Independente da experiência que tenhamos que viver, não podemos abrir mão, não podemos dar direito ao nosso coração de achar que estamos sozinhos. E para termos coragem de enfrentar o dia a dia, as lutas, nós precisamos estar guiados pelo Senhor. Precisamos estar amparados pelo Senhor e confiarmos nisto. E termos esperança, não somente expectativa, mas esperança de que amanhã, aconteça o que acontecer, venha o que vier, o Senhor nos acompanhará. Será sempre esta companhia. Caminhemos mais um pouco para que os religiosos de Jerusalém, para que a liderança política de Jerusalém, tanto por parte dos judeus quanto por parte dos homens, dos dominadores que neste tempo é o governo de Roma, saibam que Deus está ao lado de Paulo, Deus está sustentando a vida de Paulo. Eu diria, Deus se mostra favorável à vida dele, fazendo com que, por onde ele passe, e tudo que ele venha falar, não mude de direção. Aqui, neste pequeno trecho do texto, do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, a nossa fala, aquilo que pregamos, não pode mudar. Nós não podemos ser levados ao sabor do vento, ou como diz a letra da canção, nós não nos guiamos por vista. Nós somos guiados pelo aquilo que cremos, ou seja, nós somos guiados pelo Senhor. O nosso testemunho não pode ser um hoje e amanhã mudar de condição por conta das crises, por conta das pressões, por conta das dificuldades. Existem várias formas, existem vários jeitos de se olhar uma situação, de se encarar um problema. Mas nós, ao encararmos momentos,
ao vivermos situações difíceis, médias ou fracas, precisamos estar firmados no Senhor. Porque lá na frente, porque quando o Senhor quiser nos usar, porque quando o Senhor quiser falar através de nós, independente do lugar que nós venhamos a estar, no caso do apóstolo Paulo, o Senhor está chamando, confortando, consolando, fortalecendo o seu coração para dizer: fique tranquilo, assim como estive com você em Jerusalém, eu estarei contigo em Roma. Mesmo sabendo, fazendo aqui mais uma aplicação, mesmo sabendo que as coisas podem piorar. Mas, pastor, que dificuldade! Eu sei, há no nosso coração, e talvez devêssemos evitar de falar nas dificuldades em números, coisas que têm perturbado muito nossa mente, muita informação. Mas o momento o qual nós estamos vivendo ainda pode ser mais difíceis. Ainda podemos encarar situações mais preocupantes. Mas se a palavra de Deus nos garante que Ele está conosco em todo o tempo, nós não podemos ser vacilantes. Nós não podemos duvidar da boa mão do Senhor. Porque olha o que vai acontecer com a vida do apóstolo Paulo. Se você tiver a oportunidade, faça uma leitura do livro do Atos. Mas se o teu tempo for curto e você quiser ter uma clareza do que é enfrentar dificuldade, leia a partir deste capítulo 23 até o final do livro do Atos, para você ver as dificuldades que este apóstolo enfrentará. E é por isso que ele tem que estar sendo recordado pelo próprio Deus, pela palavra do próprio Deus, o encorajando, fazendo com que ele tenha na sua mente e no seu coração vívidos a esperança na presença do Senhor. Fique tranquilo, Paulo. Açoitado, apedrejado, cego por alguns dias, perto dos seus, longe dos seus. E se você ler a história, você vai ver que em alguns momentos, até no meio dos seus, ele recebeu rejeição. Tiveram dúvidas sobre as suas palavras, dúvidas sobre o seu apostolado. Ele não teve vida fácil. Mas aqui nesse pedacinho curto de tempo, de texto, Deus está prometendo a ele que continuará o abençoando, porque assim como fui com você em Jerusalém, do mesmo modo que a minha fidelidade foi com você quando você pregou em Jerusalém, quando você esteve junto aos discípulos em Jerusalém, quando você teve que tomar decisões difíceis, eu serei contigo em Roma. Primeira vez, segunda vez. Na primeira vez, um presidiário especial. Na segunda vez, encarcerado, e encarcerado até a morte. Como já disse, se você pegar um comentário bíblico, ou até mesmo uma boa bíblia de estudo, você vai ver que a sua história tem uma ruptura. Há um fim abrupto para a história do apóstolo Paulo. Atos não conta o seu martírio, Atos não conta de sua morte. Quando ele está preso, então, em Roma pela segunda vez, a história é cortada e nós não sabemos como se deu através do livro de Atos. Mas nós podemos fazer algumas deduções por conta do momento, da efervescência que é a perseguição ao Evangelho. E como o tempo não é nosso amigo, nós caminhamos para o final. Faço aqui uma recomendação. Você procure, então, na história, como morriam, ou como estavam sendo martirizados
os cristãos nesta década, entre 60 e 70 ou até 80, sobre o governo de Roma, como os homens estavam fazendo. A história conta que a igreja ou os cristãos serão culpados por Nero de ter posto fogo em Roma. E é sob também o domínio de Roma que um outro apóstolo vai morrer, o apóstolo Pedro. Que momento difícil de ser entendido. Que momento difícil de ser explicado. Mas que momento glorioso para a vida daquele que recebe de Deus a promessa, recebe de Deus a confirmação de que, independente do que vai acontecer, independente do que virá, independente de quantos levantem-se para o acusar, o Senhor será com ele. Permita-me mais uma vez voltar ao texto para contextualizarmos e finalizarmos esta pequena reflexão. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Em Jerusalém, ou nos dias anteriores a este, da sua conversão até este momento, o apóstolo Paulo foi acompanhado da doce presença do Espírito Santo. E aqui neste momento, esta promessa ela é reafirmada. O Senhor vai contigo até Roma, Paulo. O Senhor será contigo também para que você testemunhe com coragem, com veemência, com certeza de que Deus é a sua companhia. Paulo é um rabino, um mestre da religião. Criado aos pés de Gamaliel, viveu um tempo juntamente com um outro rabino que nasce em Belém, que começa o seu ministério à beira do Rio Jordão, que faz em Israel uma caminhada tranquila, mas firme. Tranquila que eu estou dizendo da forma intra. Jesus Cristo cumpre cabalmente o seu ministério, cumpre cabalmente aquilo que lhe foi proposto quando Deus o enviou para morrer no seu lugar, no lugar do apóstolo Paulo. E é de posse desse entendimento, e é de posse deste conhecimento que o apóstolo Paulo vai até o fim. Não negando a sua fé, não afrouxando as amarras do cristianismo, antes, porém, todavia, contudo, deixando para que eu e você tenhamos hoje uma clara evidência, uma visão alargada daquilo que é ser um filho de Deus. Queridos, de fato e de verdade, eu não sei como serão os nossos próximos dias. Eu não sei como eu e você viveremos. A palavra de Deus está se cumprindo todo dia. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho em todo tempo, em toda e qualquer situação. Nós não fomos chamados para, diante da dificuldade, diante da luta, diante da iminência de perdermos a nossa paz exterior, o nosso direito de ir e vir, o direito de podermos abrir os nossos templos e pregarmos a palavra de fato e de verdade. Eu não posso lhes afirmar como serão os próximos tempos. Mas de uma coisa eu tenho certeza e quero deixar aqui com muita firmeza no meu coração. Independente de o que venha a acontecer, o Senhor está conosco. O Senhor será a nossa companhia sempre. Amém. Assim como ele prometeu ao apóstolo Paulo que ele poderia ter a tranquilidade de ir para Roma, e sem querer ser repetitivo, mas nós já dissemos no sermão
que ao ir para Roma, o apóstolo Paulo encontra o final de sua vida. Essa promessa é para nós também, independente do que vai acontecer, independente do que o futuro nos reserve. Eu sei, existem sonhos, existem planos no nosso coração, né? Quem me conhece sabe. Vou dizer novamente, já encerrando. Tenho 50 anos. Há um desejo no meu coração de embalar um netinho, né? Mas se Deus me der um neto para embalar, quão maravilhoso será. Mas se não houver esta oportunidade neste tempo presente, o céu nos aguarda. E é nisto que eu quero que você esteja firme. É nisso que eu quero que você firme a sua vida. Filhos do Senhor, você não está sozinho. Quem veio com você até aqui, a saber, Jesus Cristo, através da pessoa do Espírito Santo, irá com você até o final. Que sua palavra nos alimente. Estejamos todos prontos a dar a resposta de todos quantos pedirem a razão da nossa fé. Por quê? Porque assim como ele foi com o apóstolo Paulo, ele também é o fiel cumpridor da sua palavra na minha e na sua vida, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos por ser o Senhor a nossa grande e maravilhosa certeza. Te agradecemos pela tua companhia, que em momentos difíceis nos ajuda a vislumbrar aquilo que o céu é para nós. Esperança da certeza de estarmos com o Senhor. Aquilo que as promessas são para nós. A certeza do nosso elo, da nossa ligação, da nossa perpetuação, da nossa eternidade com o Senhor. Alimente o teu povo. Fortalece por tua graça e misericórdia o teu povo. E dá, Senhor, que tenhamos sempre a oportunidade de ouvir a tua voz que diz para nós: assim como fui contigo, serei até o final. Amém. Certo do teu cuidado, certo da tua atenção e do teu carinho, nós oramos agradecidos em Cristo Jesus, teu Filho. Amém. Amém. Queridos, nosso agradecimento. Que Deus abençoe a sua vida. Temos a alegria de estarmos neste canal, podendo falar da palavra do Senhor. Mas a nossa esperança é que esse tempo passe logo e nós voltemos ao templo para podermos juntos adorar ao Senhor. Oremos uns pelos outros, para que a graça do Senhor, sempre no nosso coração, seja o nosso maior motivo de alegria. Que Deus nos abençoe, fiquem todos com Deus e até a quinta-feira, se Deus nos permitir.